Olá, turma. Meu nome é Rodrigo Verkman. Vocês já sabem que eu trabalho com treinamento e comportamento canino. E a minha missão é ajudar vocês, né, todos os donos amantes aí dos peludinhos, a ter um comportamento adequado, evitar acidentes com os cães, enfim, trabalhar com eles de uma forma que, conviver com eles de uma forma que a gente tenha mais alegrias do que alguns probleminhas que os cães realmente costumam realizar sem perceberem que é problema, né? Esses dias eu estava estudando sobre uma questão que é sobre a palavra obediência canina. Então a gente ouve muito falar o cão obediente, como obedecer e tal. E aí a gente fica deixando assim esse conceito superficial e não começa a pesquisar a fundo sobre o que é a questão da obediência, né? Então, a primeira coisa que eu pesquisei aqui é com relação ao verbo obedecer. Na verdade, ela tem uma descrição, né? Que é quem obedece, que na verdade fala que é um verbo intransitivo, ou seja, para que obedeça depende de alguém obedecer. Ninguém consegue obedecer sozinho. Então estabelece uma regência com a presença obrigatória da posição a obedecer. Alguém ou alguém precisa dar uma ordem para você obedecer. Obedecer indica o ato de cumprir ordens, de submeter à vontade dos outros e atender a alguma coisa. Então, o próprio verbo obedecer, ele diz que é uma questão de submeter a uma ordem de alguém. Então, quando você fala que o seu cão é obediente, significa que ele está se submetendo a uma ordem de alguém. Ele pode ser obediente a você, pode ser obediente a seus pais, pode ser obediente ao treinador, mas ele está se submetendo a alguma coisa, tá? E aí a própria palavra obediência, né, que na verdade aí se transforma num substantivo, que define a ação, né, de quem obedece, né, a quem é dócil ou submisso. Uma pessoa que segue, no caso num cão, que a gente está conversando sobre isso, né, cumpre ou cede às vontades das ordens de alguém. Essa expressão é utilizada para qualificar a condição de quem está disposto a obedecer. Então a obediência ela é um substantivo que qualifica quem está disposto a obedecer. No nosso caso, o cão ele precisa estar disposto a obedecer. E aí a qualidade dele de obediente, né? E aí a gente vai para o termo, né? Que é o que a gente vai trabalhar hoje, que é com relação à obediência canina, né? E aí eu procurei essa obediência canina, não tem uma definição específica nas redes sociais. Enciclopédias tem, mas eu não vou citar enciclopédias agora não. Mas a rede social onde todo mundo pesquisa, onde todo mundo está fazendo as coisas, todo mundo quer achar as coisas, não existe uma pesquisa explicando o que é obediência canina. Quando você digitar lá, vai aparecer cursos de adestramento básico, cursos de adestramento online. Então a coisa mais parecida que eu encontrei foi aqui, ó. Obediência canina. O adestramento da obediência básica tem como objetivo ensinar o seu cão regras comportamentais. Os comportamentos são utilizados para que tenha domínio e controle sobre o animal. Um profissional da área fará o treinamento completo que envolve tudo que diz respeito ao comportamento adequado dos cães. Então a própria pesquisa online, ela diz que você precisa da orientação de um profissional. Porque esse profissional, ele já conviveu, já passou por várias situações além dos cursos que ele fez, com relação a vários comportamentos de vários cães, situações, rotinas, atividades dentro de casa e fora de casa. Então, na verdade, a gente fica vendo muito achando que a gente consegue resolver os problemas de comportamento do cão. Então, na verdade, a obediência canina, é claro que ela está ligada com relação de sentar, com relação de deitar, com relação de buscar o brinquedinho, com relação de dormir no lugar certo. Isso tudo tem a ver com a obediência canina. Mas a obediência canina é muito mais complexa do que isso. Né? A gente fica brincando muito que a gente chega nas casas e as pessoas já têm o conhecimento, já sabem fazer o cachorro sentar, já sabem fazer o cachorro deitar. O dia eu fui na casa de um rapaz que ele já sabe fazer o cachorro andar solto, o cachorro obedece ele muito bem, mas em algumas circunstâncias, as circunstâncias essenciais, ele perde o controle sobre o cão. Então é o que eu falo, assim, a obediência canina é muito mais complexa do que mandar o cachorro sentar e mandar o cachorro deitar. Ela envolve questões como alimentação, envolve questões como comportamento quando o cão está sozinho, comportamentos quando tem pessoas na casa, comportamentos quando tem cães envolvidos no processo, tanto dentro quanto fora da casa, quando vai receber um novo animalzinho em casa. Então são várias situações que esse comportamento, né, essa obediência canina, ela vai interferir diretamente na questão da casa da pessoa, na questão do dia a dia nosso com o nosso cão. Então eu só quis fazer esse, tô aqui aguardando aqui entre um horário e outro, e aí como estava pesquisando aqui, estudando, eu já estou querendo fazer esse vídeo a vocês já faz um tempo, peço até desculpa pela imagem e tal, mas dessa vez eu coloquei o celular firme,
para que ele não vibre, né? Então vamos pensar que a obediência canina é uma coisa muito mais complexa do que você ensinar o seu cachorro a sentar e a deitar. Então não deixem de pensar sobre isso e lembrem-se, né? O cão ele deve ser treinado, deve ser controlado por você em todas as situações. O treinamento ou o treinador não vai deixar o cão perder a felicidade, perder a alegria, perder a natureza dele. Mas quando você estabelece, fala alguma coisa com ele, ele tem que imediatamente obedecer. Então, é claro que cães de atividade, cães de demonstração, cães que participam de concursos ou eventos, sim, eles são treinados de uma forma que eles têm que fazer aquilo de forma estimulada. Mas um cão na sua casa, para evitar uma fuga, para evitar um acidente, para evitar uma coisa dessa natureza, ele tem que entender o papel dele. Aí a obediência significa respeitar, tá? Então pensem sobre isso.